Zanete Gay, sejam bem-vindos ao novo Íntimo e Pessoal. O nosso convidado de hoje se chama Celso Paulino. Já ouviram falar? Ele é do signo de Escorpião e nasceu em 10 de novembro de 1961. Caçula de 5 irmãos, ele foi nascido e criado no bairro de Copacabana. Viu toda a Avenida Atlântica ser transformada e assistiu à primeira cascata do Meridian. Hoje ele está aqui para contar todas as suas histórias e falar de Lorna Washington, a nossa grande e ilustre estrela da noite LGBT carioca e de todo o Brasil. Estamos aqui então com Celso, nosso convidado, ele fica só assim, ó. Agora vem cá, Lorna, você é de uma família de 5 irmãos, né? Seu pai era porteiro e sua mãe doméstica, certo? Como foi a infância do Celso lá em Copacabana? Foi uma infância ótima, porque apesar de ser filho do porteiro e morar na garagem do prédio, né? Que nós morávamos na parte de baixo do prédio, não na parte de cima. E apesar de morar lá na garagem do prédio, as brincadeiras eram com todo mundo brincava na casa de todo mundo, então não tinha aquela coisa de vir, não vamos na casa dele porque ele é filho do porteiro, não, nunca tive esse tipo de preconceito, não. Não houve, na minha infância pelo menos não, até a minha pré-adolescência nunca tive esse problema não. E foi uma infância, para mim foi maravilhosa, porque vi Copacabana, como você falou aí, eu vi Copacabana ser modificada. Antes de Copacabana ser modificada, antigamente acontecia, como o mar era muito próximo, a gente rezava para não chover, para não ter enchente e coisa e tal. Por quê? Porque onde eu dormia era na parte de baixo do prédio, então tinha uma garagem que subia, que era dos moradores que moravam na Avenida Atlântica, e a garagem que descia era dos moradores que moravam na Domingos Ferreira. Então, eu tinha um quartinho, nós tínhamos um quartinho, eu e meu irmão, na garagem de baixo. Então eu rezava para não chover, porque a coisa da fossa do prédio era dentro desse quarto. Então tinha aquela bomba que bombeava para a rua. Então quando enchia a rua, voltava tudo. Então eu dormia no seco e acordava no molhado. Agora, por exemplo, aqui era a minha cama, e aqui assim era uma mesa, e tinha uma madeira grande assim, uma tábua grande que a gente fechava, porque tinha muito rato, para não entrar, então a gente botava a madeira ali e passava por cima da porta, dessa madeira para entrar no quarto. Eu nunca tive problema com isso não. As pessoas dizem, ai meu Deus, é um sofrimento. Eu não acho sofrimento não, eu acredito que a gente tem que passar pelas coisas e passar com dignidade. Não foi por causa disso que eu deixei de fazer todas as coisas que eu quis fazer. Os meus amigos, quando me chamavam para ir para natação, que era o povo que morava nos apartamentos, aí me chamavam para ir vê-los nadar lá no Flamengo. Eu, muito esperta, um dia fui, aí enquanto eles foram nadar, eu fui lá na diretoria, perguntei, minha filha, como é que faz aqui para a gente fazer aqui? Vocês têm bolsa de estudo? Sabe que pobre só vive de bolsa de estudo, né? Aí tem bolsa de estudo aqui? Ela falou, tem, mas tem que trazer a carteira, tem que trazer o comprovante o imposto de renda do seu pai. Eu falei, meu pai é porteiro, não declara imposto de renda não. Então traz a carteira dele. Eu roubei a carteira do meu pai, levei lá, comecei a fazer, ganhei 100% de bolsa da natação. Você sofreu ou teve uma frustração de não ter estudado numa escola na Avenida Atlântica antes dessa história da natação? Não, eu adoraria eu estudava no Cócio Barcelos, que era ali em frente à extinta Colombo, Avenida Copacabana com o Barão de Ipanema, e eu queria estudar no Castelo Novo. Porque eu queria, na realidade, eu não queria estudar, eu queria ficar olhando para a praia. Eu sempre gostei de ficar olhando para a praia. Menina de frente para a praia, é maravilhoso, a esquina com a República do Peru. Eu fiquei frustrado porque eu queria estudar lá, mas não dava, porque era muito difícil você conseguir naquela época. Mas dos 5 para os 6 anos, no final do ano, numa escola que você estudava, você foi convidado para ser apresentador do circo. Não fui nem convidado, sabe o que foi? Foi assim, era um colégio semi-interno, que a gente ia de manhã, chamado Casa da Criança. A gente ia de manhã em Botafogo e saía 6 horas da tarde, mais ou menos. Tinha todas as refeições, tudo mais. Eu me lembro que a professora, no final de ano, montou um espetáculo, né? Um circo.
Aí tinha a bailarina, tinha o mágico, tinha todos os personagens do circo. No final, ela falou, meu Deus, eu esqueci, não tem apresentador. Eu posso apresentá-la. Você? Eu falei, eu posso apresentar. Dali eu já percebi que eu já estava mostrando para quem vinha, né? Que ia ser comunicador. Voltando lá na história da natação, você já praticou, Lorna, Washington, Celso já praticou, Celso, né? Já praticou judô, natação, dança e futebol. E esqueceu de uma, capoeira. Capoeira também? Fiz capoeira também. E capoeira eu já fiz agora, já com 40 e tantos anos, quase 50. Sério? Foi. Antes de eu ter problema no pé, eu estava fazendo capoeira. Fazia hidroginástica e fazia capoeira. Com uma senhora amiga minha que tinha na época, tinha 60 anos mais ou menos. E você foi levado para fazer o judô pelo seu irmão? Isso, meu irmão mais velho. Né? Porque já sabia que eu era viado, aí queria segurar a onda. Aí falou, não, vou botar essa porra no judô pra ver se segura um pouco mais. Mas não adiantou não. Bofinho. Não adiantou mesmo, porque já tava tudo escrito. Você chegou a fazer o judô? Fiz, eu saí na faixa amarela 3º grau. Ó. Tem a branca, azul e amarela. Saí na amarela 3º grau. E você eu representei a academia. E você namorou até uma menina do judô? Foi, uma menina do judô, maravilhosa, uma gracinha ela. Só que ela era, na realidade, como ela era uma menina negra, e eu olhava para ela, eu acabava tendo uma identificação com ela. O namoro foi mais por identificação. Por quê? Porque ela era uma menina negra no meio de um bando de garoto branco. E num lugar que era na Urca, porque a academia era na Urca. Então eu olhava para ela e eu via que ela se identificava comigo, porque nós éramos os únicos pobres dali. Eram os únicos que estavam fazendo bolsa de estudo. Então acabou que nós ficamos juntos, mas mais por afinidade mesmo do que qualquer outra coisa. Aí acabou que só rolou um beijinho, mas foi só isso. Não teve mais, não foi namoro, não. Foi só um beijinho. Só. E o futebol, como é que veio o futebol? O futebol foi porque eu nunca gostei muito de futebol, não. Mas o povo da minha idade adora futebol, adorava futebol. Aí me botavam sempre no gol. Aí eu ficava sempre no gol, porque correr, tinha pavor correr atrás de bola. Sempre tinha pavor futebol. Acho futebol uma coisa chata pra cacete. Não sei como é que o inglês pode fazer uma coisa tão chata como futebol. 21 homens como entrar numa bola só. Dava uma bola pra cada um, caralho. Porra. Você desde pequeno já sabia que era gay? Eu acho que eu acho que eu tenho pavor, essa coisa de acho. Achismo. Achismo, achóloga, fez faculdade de axiologia. Gosto não. Eu acredito que sim, Desde muito tenra idade, eu já vi o Super-Homem na televisão, já falava, esse homem é bonito. Aí eu vi o Batman com o Robin, falava, esse Robin chato pra caralho, que Robin chata. Nossa, tudo ela sabe, tudo. Pelo não sei o que, Batman. Eu, ai, que bicha chata, sabe? Quem tinha que estar aí do lado do Batman era era cara. Você. Ah, não, essa bicha chata pra cacete. Que chique, gente. Você achava o máximo também os heróis terem vida dupla. Ah, sim. Como todo mundo. Se você for traduzir para os dias atuais, quer dizer, para a sua vida adulta, eu acredito que eu já estava pressentindo que eu seria um artista mesmo. Porque todo artista, como qualquer outro profissional, ele tem uma vida dupla. Porque quando ele está exercendo a profissão dele, ele é uma pessoa. Quando ele sai dessa profissão, ele é outra. O único problema é que o artista, por exemplo, o médico, ele não vai para um jantar e vai operar. Né? Ele não vai chegar no enterro e as pessoas vão dizer, dá para o senhor operar aqui o defunto? Não vai. Mas o artista, principalmente se ele for cômico, tem uma coisa muito interessante. As pessoas acham que ele é cômico 24 horas por dia, daquele jeito. E a gente percebe que todos nós temos uma vida dupla. Quer dizer, na atual conjuntura, são muito poucas as pessoas que têm essa vida dupla, mas na época, nos anos 80 e coisa e tal, a vida era muito mais dupla ainda, porque existiam só guetos, né? Os LGBTs, que não eram LGBTs, não existia essa sigla, era só gueto. Então, como até hoje ainda tem muita gente que é casada, tem muita gente que é médico, ou que é juiz, ou que tem uma outra profissão que acredita-se que não pode se expor. E aí então tem essa coisa, é meio Batman e Robin mesmo, meio Super-Homem, que tem essa dupla inteira faria. E como foi a sua adolescência? Na pesquisa que eu fiz, você falou que você
focou muito nos estudos. Né? Porque eu acredito que, veja bem, se você é pobre, é negro, favelado, né? A gente acaba sendo favelado, e viado, você ainda vai ser burro, é muito ruim. Você não pode. Eu acredito que quando você tem todas essas prerrogativas, você tem que ser inteligente, você tem que vencer pela inteligência, né? Ainda mais se você não é bonito, se você ainda não tem o advento da beleza, né? E aí você tem que realmente conquistar pela sua inteligência, pelo seu talento também. Então, quer dizer, eu sempre acreditei que a gente tem que ter alguma coisa para dizer. E você só consegue isso se você ler, se você estudar, se você ler cada vez mais de vários assuntos, não de um só. Mas conversar com os adultos te aguçou isso? Ah, com certeza. Isso com certeza me aguçou muito. Sempre. Porque perceber os adultos falando era uma coisa que, às vezes, falavam coisas que tinham duplo sentido, principalmente naquele período de 60 e pouco, 70, tinha duplo sentido, como as músicas de Chico Buarque de Holanda. E eu falava, gente, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa aqui que eu não estou entendendo o que significa. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, que eu não mando notícias, mas agora apareceu um portador, mandou notícias nesta fita. Aqui na Terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Aí eu falo, tem alguma coisa esquisita. Aí depois vem Elis Regina, alô, alô, marciano. Tem coisa aí atrás, gente, tem alguma coisa embutida aí. Aí você começa a discernir no que vem ali, nas entrelinhas. E aí é uma merda, por quê? Porque você começa a ter uma coisa que é muito ruim, é você ter discernimento, você começa a perceber não aquilo que é dito, mas aquilo que não foi dito, aquele olhar que foi só olhado, ele não foi explicitado, mas ele foi olhado, tipo assim, você não é para estar aqui, entendeu? Isso não é para você. Então você tem o tal do discernimento. Eu sempre, Celso, na sua adolescência você teve um atraque, lembra aí, com um rapaz gay, e anos depois essa pessoa estava te aplaudindo na beira do palco. Como aconteceu essa história? Na realidade não foi mais ou menos um atraque, porque era assim, apesar de eu na Domingos Ferreira, lá na rua que eu morava, eu frequentava todas as casas, quer dizer, todos frequentavam a casa de todos iam para a praia juntos, todos iam para o clube juntos. Tinha uma pessoa, que era um rapaz chamado José Carlos, que o pai dele era químico e coisa e tal, uma pessoa muito bem sucedida, o pai dele. Mas ele tinha um certo recalque, porque ao invés dos meninos convidarem ele para ir aos lugares, convidavam a mim, o filho do porteiro. E ele ficava, isso não era bom na vista dele. Tinha um menino que mudou para a nossa rua, chamado Norman. E ele era enteado do Heron Domingues, que era um apresentador do Jornal da Noite da Globo. O Heron Domingues tinha um Dodge Dart 4 portas. Então, quando uma vez o Heron Domingues resolveu ir a Petrópolis passar o dia, ele falou para Norman para convidar um dos amigos. O amigo que ele convidou fui eu. Aí fomos para a casa do cardiologista dele, passamos o dia lá e coisa e tal. Dessa data em diante, esse Zé Carlos ficou... Ele tomou um pavor a mim, mas era um pavor velado. Ele não explicitava, mas deixava nas entrelinhas. Como ele estudava num colégio de classe média alta em Botafogo, e tinha uma bicha amiga dele que vivia com ele, ele chamou essa bicha para ir frequentar lá o nosso grupo. E já foi insuflada por ele para essa bicha entrar na minha onda. Aí a bicha entrou na minha onda. Tudo que eu falava lá, cala essa boca, você é preto, você é pobre, você é viado, você não tem que andar com a gente. E eu sempre fria. Eu já era da época do Um dia essa bicha me paga. Um dia estou eu saindo para ir num casamento com a minha mãe. Quando eu vou passando assim, todos me deram tchau. Ela, lá vai a bichinha. Eu voltei. Você jogou o quê? Bichinho, pum, na cara da bicha. Dei. Pá, deixei ela caída no chão. Me arrumei todinha e fui-me embora pro casamento. Mas deixei ela lá caída. Passaram-se os anos, passaram-se os séculos.
Porque o mundo dá voltas. Estou eu fazendo show no Papagaio. E como ela era muito feia, branca, mas feia que nem um demônio, eu nunca esqueci a cara daquela bicha. Marcou. Um dia eu tô fazendo show no Papagaio, eu tô vendo uma pessoa na beira do palco me aplaudindo. Eu olhei, eu falei... Quando eu olhei pra ela, o filme veio todo. Eu terminei o número, vi ela me aplaudindo. Eu falei, você tá me aplaudindo, tá gostando? Ela, você é maravilhosa. Eu contei essa história todinha no palco. Aí eu virei no final, falei assim, ela merece o quê? Ela merece uma vaia? O povo, vai esse viado. Ela foi saindo, foi abrindo assim, abre pra ela passar. Ela foi saindo e o povo vaiando ela. A coisa de uns... Gente, eu não sou boa coisa, né? Eu sempre digo que eu não sou boa coisa. Não sou uma flor, não sou boa coisa. Eu falo sempre, eu já digo logo para as pessoas pra que vim. Eu não engano ninguém. Eu não falo, eu sou boazinha. Não sou boazinha, não. Sou ser humano como qualquer outro. Não mexe comigo, caralho. Se eu estiver quieto, então não mexe comigo. Eu fico só... digo muita coisa. Aí, uma vez eu tava descendo no elevador com o meu dentista. Menino, quando eu era 11º andar, o elevador subiu pro 12º. Quem pega o elevador? A mesma. Eu contei essa história do 12º andar ao primeiro andar pro meu dentista. E falando, e ela assim de lado, e ela vermelha assim. Eu falo, mas você sabe que eu viado? E a bicha doida pra soltar no elevador. E o meu dentista fazia assim, ó. Tipo assim, não tô entendendo. E eu falava e fazia assim pro dentista. Aí o dentista... Eu contei a história todinha do 12º andar ao térreo. E a bicha doida pra sair em algum andar e o elevador não parava, foi direto. Essa que não é só minha, quando ela passa sozinha. Celso, você sempre gostou de música? Sempre gostei. Sempre cantei muito. Foi por causa de eu estar cantando muito que uma vez eu morava no 21 da Domingos Ferreira e tinha uma vizinha de frente que morava no 22. E ela me escutava cantar, de lá de casa ela me escutava cantar. Ela que me chamou pra ir cantar no coral da igreja. Nossa Senhora de Copacabana. Isso, foi ela. Ó. Depois de um bate-papo, piadas e muitas gargalhadas, surgiu a vontade de ganhar dinheiro e fazer o povo rir. Porque foi assim, eu ia pro sótão, né, na Galeria Alaska, e aí era engraçado porque o povo já se divertia comigo. Eu ali na chapelaria com o Luizinho, que era o chapeleiro da época, e quem sempre me chamava para ir lá era Rogério, que era um dos garçons da casa. E aí ele sempre me chamava para ir, eu ia, e aí eu ficava lá até um certo horário e sempre na chapelaria, a gente sempre conversando, contando piada, rindo, contando anedota, qualquer coisa, a gente se divertia com tudo. E eu vi que o povo ria comigo, eu falei, eu vou ganhar dinheiro com isso, caralho, o povo tá rindo de mim, então paga. Já que ri de mim de graça, então paga pra rir de mim. E aí foi o Júnior Brasil, foi a primeira pessoa que ele convidou para fazer um show na boate Sóton. Não, Catacombe. Catacombe. No Sóton, o que acontecia? O Amândio, que era o DJ da época, ele no meio da madrugada, ele colocava músicas que não tinham absolutamente nada a ver com o ritmo que estava sendo tocado. Ele no meio da noite ele botava uma valsa, por exemplo. Ele sempre foi muito inovador. Ele colocava uma valsa, as pessoas valsavam no meio da noite. Aí depois voltava a música normal. E aí ele botava, por exemplo, estava no auge do filme Vitor ou Vitória com Julie Andrews. Aí ele botava aquele Le Jazz Hot. Aí ele botava aquela música, as pessoas ouviam a música. Aí um dia eu resolvi fazer a música. Ele pegou um canhãozinho que ele tinha e jogou na minha cara, eu de homem mesmo. Aí comecei a dublar. Quando terminou, o povo aplaudiu e continuou a boate. Esse Júnior Brasil era danado, gostava de Let's Dance. Aí quando ele botava Let's Dance, ela dublava, o povo abria, ela dublava, terminava a música, voltava todo mundo a dançar. E também foi na época da Blitz, do Você Não Soube Me Amar. Quando tocava Você Não Soube Me Amar, ele me pegava, o Júnior Brasil me pegava, e a gente fazia um número, assim. Ele estava de um lado da discoteca, do outro, quando eu esperava, quando começava a tocar a introdução, ele já vinha pro meu lado, já começava a me pegar, eu era gordinho, ele já me pegava, já me jogava para lá, me jogava para cá. E a gente fazia um número, quando terminava, o povo batia palma, ou não. Isso sem caracterização? Sem nada, sem caracterização, sem nada, sem roupa, sem nada. Só de cliente mesmo da casa. E aí,
Aí, num belo dia, o Júnior resolveu falar com a Cláudia Celeste, que já tinha um espetáculo no Catacombe, chamado Paris Paname, que era às 9h30 da noite. E aí, às 2h30 da manhã, tinha um show, que era um show de variedades que temos hoje em dia, que quem coordenava esse show era um cabeleireiro chamado R, muito engraçado. E aí ela fazia esse show 2h30 da manhã. Você gostava de assistir shows? Ah, eu sempre gostei, sempre achei show maravilhoso. Eu assistia no Teatro Alasca, assistia nas Mimosas. Tinha um lugar chamado The Club, em Copacabana, ali na John. E lá apresentavam-se alguns artistas. Ele fazia um jantar e tinha show também. E eram grupos que se apresentavam. Tinham grupos de amigos que se reuniam para fazer o show. Eu era camareiro de um desses grupos. Uma vez eu vesti Calutia Procal, que era amiga íntima de Lola Batalhão, vesti Mariette de Etrite, vesti Pretinha de Tal, vesti um bando de bicha. Esse programa, ele se tornou uma enciclopédia, porque vocês, convidados, vocês falam nomes, que assim, eu tô nesse meio vai fazer 8 anos, então muita coisa eu não conheci, mas eu passo a conhecer, eu acredito que até o público que nos assiste mesmo, passa a conhecer a história. Eu acho que por isso que é legal a gente ter esse bate-papo, para conhecer não só a história de vocês, porque através da história de vocês a gente conhece a história de todo esse meio. Quando eu estou aqui, seu primeiro show foi Liza com Z? Foi, Uma Lata de Óleo, da Liza Minelli. Eu achava uma interessante. Lata de óleo? Uma lata de óleo, que tinha aquela lata lisa. Aí eu ouvi a música e falei, ai, Liza, aí eu vi Liza, vi na lata, se é Liza, isso não é Lisa, é Liza. Aí eu peguei a lata, fiz uma analogia entre o nome da Liza e a lata. Fiz com a lata de óleo, a lata estava cheia na época, diga-se de passagem, usou pra cacete. E o sucesso foi tão grande que o gerente da boate, Sóton, proibiu a sua entrada e de seu amigo lá. Porque nós fomos pro Catacombe. O que aconteceu? O Júnior Brasil, ele já trabalhava na IES Brasil. Ele veio de Manaus e foi trabalhar na IES Brasil. E ele era tão danado que quando nós tivemos esse contato com a Cláudia Celeste, ele virou para a Cláudia e falou que queria que nós fizéssemos show. Eu falei, você tá maluca para fazer show, tá doida? Aí ele falou, não, vamos fazer. A Cláudia Celeste, quando vocês quiserem. Ela marcou uma data. Quando ela marcou a data, ele, muito danado, ele chamou todo mundo que a gente conhecia da Galeria Alasca. Inclusive Simão Azulay, que era o dono da IES Brasil. Então foi muita gente, foi muita modelo, foi muita gente que comprava com ele na loja, foram os vendedores da loja. Foi uma sexta-feira. O sótão ficou vazio, que era a boate que ficava cheia. Olha. Nós fomos fazer o show. No sábado, no dia seguinte, nós fomos ao sótão. Quando a gente chegou na porta, Manelzinho, que era o gerente, mandou barrar a gente. Eu, muito franco, não entendi. O que houve, gente? Me barrou. Aí eu fiquei sabendo que barrou, porque a gente levou o público lá pra baixo, tiramos o público do sótão. Mas esse show já foi com caracterização? Esse já foi. Esse já foi com o nome de Lorna? Já foi com o nome de Lorna. Já foi com o nome de Lorna. Esse já foi. E por que ela Lorna? era afrodisíaca e eu, Lorna, gosto. Ela era? Afrodisíaca. Afrodisíaca. E por que Lorna? Porque eu sempre gostei da Judy Garland, que é a mãe da Liza Minelli. E aí eu fiquei sabendo que a Liza tinha uma irmã chamada Lorna. E filha de Judy Garland, imagina, já juntou o útil ao agradável. Eu falei, ai, tem que ser Lorna. E eu tinha uma amiga americana chamada Lorna Mary Pock, que morava em Washington. Aí quando me vesti de mulher, eu falei, ai, vou botar Lorna. E aí, na minha época, tinha que ter nome e sobrenome. Eu falei, Washington, que é onde é Lorna mora. Luz do sol, que a folha traga e traduz. O primeiro intervalo do Cinema Iris foi feito por você. Foi, na realidade foi assim. Minha mãe tinha falecido em 83. E aí quem andava muito comigo era a Desirê. Não é a Desirê atual, não, a Desirê antiga, que era travesti. Ela ficou muito minha amiga nesse período que a minha mãe faleceu. Também Kiriaki, que é uma outra que já faleceu. E frequentavam muito. E ela fazia na época, no Teatro Alasca, um espetáculo chamado Rio Gay, com a Rogéria. E aí ela me levava para tudo quanto era lugar. E neste período também eu fiquei muito em contato com Edi Star, que Edi Star na realidade é o Ney Mato Grosso,
porque o Ney Matogrosso veio depois do Edistar. O Ney Matogrosso estourou e o Edistar não quis fazer, ou não quis seguir o que o Ney Matogrosso seguiu. Mas ele é antecessor ao Ney Matogrosso. E é um excelente artista. E aí o Edi, nesse período, sabendo que eu estava sozinho no Rio de Janeiro, ele me convidou para fazer ficar no lugar dele, substituindo ele nos puteiros de buceta da Lida Prado Júnior. E aí, neste período, tinham dois diretores de espetáculo. Era de uma boate ali no Lido, que era Tatiana e Yang, era um casal. E aí eles começaram a fazer os intervalos do Cinema Íris. Então o primeiro intervalo do Cinema Íris eu fui fazer. Foi 12h30. Sério? Foi 12h30. Era eu lá em cima, era eu no palco fazendo show e a bicha lá em cima se atracando. Voltando aí. Peraí, deixa eu fazer uma coisa que eu tô doida pra fazer desde que começou. Fica à vontade aí. Tava doida pra fazer isso desde que começou. Isso é costinha. Tava doida desde que eu vi. Escolhendo o professor Raimundo. Desde que eu vi esse microfone, eu dava vontade de fazer isso. Não, e isso não vai ser editado não, hein? Isso vai ao ar. Vai. Tá ótimo. Vamos voltar um pouquinho? Você fala inglês assim perfeitamente. Às vezes, eu confesso que às vezes quando eu tava vindo no carro com a pessoa, eu tava firulando aí umas musiquinhas que tava tocando no rádio, toda a pessoa tava assim, o que tá cantando aí atrás? Não, tô cantando não, porque a pessoa fala bem. E você, pesquisando, né, você correu atrás de uma bolsa para poder fazer o curso de inglês. Nesse período que eu te falei... Você sempre correu atrás disso, sempre, né? Eu sempre corri atrás das coisas que eu quis. Porque, por exemplo, naquele período que eu te falei de pré-adolescência, foi o boom de intercâmbio cultural Brasil-Estados Unidos. Então, esses meninos que moravam ali naquela rua, muitos foram fazer intercâmbio Brasil-Estados Unidos. Como eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, eu até falei com meu pai que eu queria fazer intercâmbio. Meu pai, só se for para você ir daqui ali, vai lá. Porque eu não tenho dinheiro para isso não. Aí eu fui no IBEU, aí eu entrei, subi no 5º andar. Como sempre, fui para a diretoria. Boa tarde. Quanto é que abre inscrição aqui para a bolsa de estudo? Em novembro. Aí o que precisa? Bom, se é para a bolsa de estudo, tem que ter o comprovante do imposto de renda. Você vai ver, meu pai porteiro, não tem comprovante de renda não. A mesma história do lado da natação. Então você traz a carteira dele. Eu roubei a carteira do meu pai de novo, levei lá. Em novembro. Aí me deram 100% de bolsa, mas eu tinha que comprar os livros. Aí eu falei pro meu pai, tem que me dar dinheiro para comprar o livro. Ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, então pode deixar que eu vou me dar um jeito. Aí fui cantar no coral da igreja, fui ajudar gente, fui ajudar a levar cachorro na rua, fui levar idoso para tudo quanto é lugar, para conseguir meu dinheiro para comprar meu livro. Fui. E se formou? E me formei. Eu fiz 5 anos de BEU, que é o curso regular, e ainda fiz TTC, que é Teacher Training Course. Mas veja bem, tem tudo isso que eu fiz, primeira vez que eu botei meu pé na América em 96, era como se eu não tivesse aprendido absolutamente nada, porque na hora que você está em contato direto com a língua, é totalmente diferente. Então você tem que estar sempre lendo, você tem que estar sempre aguçando o seu ouvido. Esse é o grande problema do povo da atualidade. As pessoas não querem estar lendo, não querem estar pesquisando. Você tem que estar sempre ouvindo uma música. Tem certos cantores que você, por exemplo, um cantor que é maravilhoso para você entender o que ele está dizendo é Frank Sinatra. Quer uma cantora para você não entender uma palavra do que ela canta? Judy Garland. Você não consegue entender uma palavra. Ela canta uma música chamada You Go to My Head. Você vai para minha cabeça. É a tradução literal. Gente, ela cantando You got my head when you ring like a hungry friend. When I'm out sitting around my sing like the mouse of a glad to me. Se você não tiver muito, tanto que para tirar a letra dessa música, eu pedi o John, que era dono do The Club, para ele tirar essa letra para mim, porque eu não conseguia tirar na época. Eu não conseguia de jeito, até ele, americano, ele teve que ouvir várias vezes para voltar, para poder, é isso. Eu posso até ver os meus passos, no primeiro espaço, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, eu queria que você contasse pro pessoal a história, como você conheceu essa sua amiga Lorna. Foi assim, eu estava andando de bicicleta na Siqueira Campos,
E ela estava vindo andando da praia para dentro, para Copacabana. Ela estava hospedada no hotel ali na Avenida Copacabana, esquina com o Siqueira Campos. Aí eu passei por ela de bicicleta e falei, sua bolsa está aberta, porque ela parecia brasileira. Aí ela olhou, eu falei, sua bolsa está aberta, mas não apontei, só falei, sua bolsa está aberta. Aí eu olhei para aí ela fez aquela cara assim, não estou entendendo. Aí eu falei, sua bolsa está aberta em inglês. Ela falou, thank you. Aí nós começamos a conversar. Aí dali ela já me convidou para tomar uma Coca-Cola. E dali eu já fui com ela, levei ela para Petrópolis, nós fomos para Petrópolis, eu tenho foto com ela em Petrópolis, fiz o guia turístico, levei ela para tudo quanto é lugar, levei no Horto Florestal, e ela e um bando de outras pessoas que estavam com ela, levei para tudo quanto é lugar. E vocês se falam até hoje? Faz tempo que eu não falo com ela, eu fui ao Washington, mas não esqueci de levar o endereço, falei, Léo, esqueci de levar o endereço dela, não entrei em contato, mas eu acho que eu vou, você agora me avivou uma coisa, porque deve estar viva, né? Deve estar viva. Na época ela já era, devia ter uns 30 anos, agora já está com uns 80, por aí. Quando começou o seu trabalho de militância? Meu trabalho de militância começou em tenra idade. Sabe por quê? Porque quando você faz uma militância, você percebe que há muito tempo atrás você já fazia isso e não percebia. Eu me lembro que eu estava andando de bicicleta na Atlântica uma vez e eu vi uma moça muito desesperada no ponto do ônibus e eu estava andando de bicicleta com meus amigos, aí eu parei. Aí eu parei e perguntei, o que houve? Aí ela falou assim, eu recebi um telefonema de que meu filho sofreu um acidente e eu moro em Santa Cruz e eu estou querendo pegar o ônibus e não para ônibus nenhum e eu tenho que chegar lá para ver o que está acontecendo com meu filho, porque naquela época, diga-se en passant, era telefone convencional, Santa Cruz era Santa Cruz, era longe pra cacete, e só tinha um ônibus frescão, que era aquele que passava na Avenida Atlântica, que dava o nome de frescão, mas não era frescão, era um ônibus comum. Eu me lembro que eu virei pra ela e falei assim, o próximo ônibus a gente vai parar. Ela, mas como? Eu falei, pode deixar que a gente para o ônibus. Quando veio o ônibus, eu não me botei na frente do ônibus, eu de bicicleta na frente do ônibus, parei na frente do ônibus, e o povo dentro do ônibus, passa por cima, e o motorista chegou aqui, bem pertinho de mim, e eu falei, daqui eu não saio se ela não entrar nesse ônibus, ou ela entra nesse ônibus ou ela entra no próximo, mas daqui eu não saio. E eu e essa moça no meio da rua. Eu me lembro disso como se fosse agora. Eu me lembro disso como se fosse agora. Então eu acho que a minha militância começou desde cedo, pelas injustiças, quando eu via alguma coisa que eu não aceitava, que eu pensava que não estava certo, eu sempre fui à luta para defender os direitos. E nos anos 80 você foi pro GAPA? Na realidade eu caí de paraquedas na causa do HIV, né? Porque eu estava fazendo show no Catacombe, na época, e fazia também no Papagaio, na Lagoa. Aí um grupo que estavam querendo fazer o GAPA no Rio de Janeiro, eles só tinham o GAPA São Paulo, eles queriam fundar o GAPA no Rio de Janeiro, mas não tinha CGC, não tinha nada, então eles não podiam receber nada em espécie, em dinheiro, eles só podiam receber doações. Aí eles queriam distribuir preservativo em alguns locais, e todos os locais gays fecharam as portas. Ninguém abriu as portas para eles entrarem. Ninguém. O único local que abriu a porta foi o Papagaio, que era onde eu trabalhava. Porque eu falei para o gerente, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pela nossa comunidade. Temos que fazer alguma coisa pelo povo. Aí fechamos o quartinho escuro, que tinha um quartinho escuro lá, e começamos a fazer o trabalho de prevenção no GAPA. E aí eu comecei nessa minha atividade. Eu fui aqui na Rua México falar com Noronha, era o secretário de saúde na época, reivindicar os 100 leitos, porque na época chamava 100 leitos para os aidéticos, porque ele falou que deu uma entrevista dizendo que tinha 100 leitos no estado do Rio de Janeiro para os aidéticos. Eu fui lá reivindicar, fui montadíssima de mulher, eu com o presidente do GAPA da época, fomos lá, Arthur Amaral Gugel, fomos até lá fomos recebidos por ele, porque também foi uma comitiva de imprensa e tudo mais. Você também participou do abraço contra a AIDS? Foi o primeiro abraço no mundo. Cada lugar do mundo teve um abraço. Aqui no Brasil foi no Cristo Redentor. E eu subi de braço dado com o Betinho, porque nós chegamos atrasados, eu e Betinho. E já tinha subido o trenzinho. Já tinha subido. Aí, quando eu fui pagar, Betinho, imagina, Lorna, que você vai pagar. Eu pago a sua subida. Eu falei, ui, que chique.
Aí ele pagou a minha subida e subimos nós dois braços dados. Na época não tinha nem escada rolante. E Betinho tinha mais força do que eu, subiu a escada rolante. Também eu estava de salto alto. Né? Subiu a escada, menina, aquele homem era babado. Ele subiu, em 2 minutos ele estava lá em cima. Quando começou a sua relação com o Pela Vida? Na realidade, o que acontece? Depois do GAPA, veio a ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E eles tinham uma sede na Lopes Quintas, ali no Jardim Botânico. E eles viram a necessidade, porque as pessoas começaram a não mais falecer de HIV. As pessoas começaram a ter vida. E aí começaram a ter vida. E o que fazer? E o que fazer? Então, eles resolveram, na casa do caseiro, eles resolveram fundar, o Herbert Daniel resolveu fundar o grupo chamado Pela Vida, que é com 2 Ds, Vida e Dignidade do Doente de AIDS. Porque as pessoas estavam querendo dignidade. Legal, não sabia disso. O Pela Vida é com 2 Ds por causa disso, Vida e Dignidade do Doente de AIDS. E aí ele resolveu fundar o Pela Vida, eu fui fazer, eu já fazia show no show de final de ano lá da ABIA, aí acabei fazendo lá da estreia do Pela Vida. E aí você, depois você ficou um tempo fora, sim, né? E a convite do Márcio, do você Márcio retornou. Pilar, que eu retornei. E você está aí até hoje. Tô. Pai. Em 1995, Lorna Washington saiu de Madureira e foi para Nova York. Como é que é essa história? Madureira foi assim. Na realidade foi assim, um período antes, teve um rapaz que eu estava na pousada de Cassandra Taylor, lá em Itaipuaçu. Aí ele falou assim, eu tenho um restaurante, eu queria fazer um show lá. Aí chamou a Rose Bombom, a Cassandra Taylor e eu e a Marcela do Nascimento. Aí ele estava na pousada e foi para lá, para Madureira. Aí eu fui na caçamba do carro da Cassandra, eu fui sentado lá atrás na caçamba, de Itaipuaçu até Madureira. Aí cheguei lá, fizemos o show, a Rose Bombom fez também, fizemos o show e coisa e tal, passou. Esse rapaz sumiu, nunca mais eu vi. Aí um belo dia eu recebo um telefonema em casa. O rapaz, Lona, sou eu, Roberto. Oi, meu filho, quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem. Sem saber com quem eu estava falando. Mas tá, Lona, vou mandar uma passagem para você vir para Nova York. Eu falei, menina, não sei nem eu, menina. Não tem nem passaporte, como é que eu vou para Nova York? Como é que eu consegue visto? Mas falei, tá, eu aceito até papel de bala chupada. Eu falei, tá bom. Tô eu na 1140, chega um rapaz amigo meu chamado Vicente, que agora até mora em Miami. Tinha vindo de Nova York e falou, Lona, você vai para Nova York, Roberto. Eu falei, pelo amor de Deus, me mostra uma foto desse Roberto, eu não sei quem é, pelo amor de Deus. Era na época de foto. Na semana seguinte, ele volta lá na 1140 e me mostra a foto do Roberto. Eu falei, esse Roberto? Conheço, lógico. Aí caiu a ficha, quem era o Roberto. Aí eu agilizei, aí eu tirei passaporte, tirei tudo. Aí tem uma história também, dentro dessa história, tem uma história engraçada. Tinha um frequentador da Encontros, que era habituê da Encontros. Chapado, bebia chapado. Durante o show ela entrava no camarim e falava e queria. E eu, peraí essa menina, me ajuda aqui, eu não conseguia nem fechar o zíper e no meio, peraí, vai, não vou falar o nome dela não, depois vai ser aí, não, menina, não sei o que, vai fora. Aí ela voltava e tal, e eu sempre tratava ela bem, porque ela era daquela bêbada legal. Aí um belo dia, eu contei pra ela que tinha recebido uma passagem em Nova York, ela falou assim, você vai, eu falei, vou ter que tirar passaporte, vou ter que tirar visto, sei nem como é que eu faço pra tirar visto. Já que você for tirar visto, você me avisa. Eu falei, tá bom. Aí eu avisei a ela, bicha, você sabe que essa bicha conhecia o cônsul brasileiro? A bicha do bem. A bêbada do bem. A bêbada do bem. E todas as outras bichas maltratavam ela. Eu era a única que falava, bicha, fica quieta aqui, senta aqui. E ela vinha, falava. Tá, fala aí, fala que eu discuto. E ela falava, e queria no meio do show. Bicha, quando eu cheguei lá, botei meu babado, uma mulher loura, belíssima, com cabelo assim, parecia farra falsa. Eu perguntei assim, você faz show, né? Eu falei, faço. Ué, como é que ela sabe? Eu sei mais coisa de você do que você imagina. Eu falei, ué. Quando eu olho lá no canto, eu vejo uma pessoa que eu falo, mas aquele moço de algum lugar, meu Deus, como sempre exato, mas esse moço de algum lugar. Talvez eu conheça, talvez eu não conheça. Era o tal do cônsul.
essa bicha bêbada não me levava às vezes, ela não me levava não. Eu fazia festas em Ipanema, na casa do povo, em Copacabana, Ipanema, e ele estava sempre lá. E sempre me cumprimentava e coisa e tal. E você nem sabia quem era? Nem sabia quem era o cônsul. Tanto que o meu passaporte vem escrito assim, conhecida profissionalmente como Lorna Washington, no meu visto. Meu visto americano. Perguntou, quer que venha ser um nome artístico? Porque da Isabelita tem, da Lola Batalhão tem. Falei, pode ser, eles puseram. E nessa viagem aí também tem uma história engraçada, não tem? Que você foi numa festa, era um concurso, como é que foi isso? Não, isso já foram anos depois, foi quando eu fui a Miami. Foi depois. Quando eu fui a Miami, fui a história é muito boa. No Vizcaya, um palácio em Miami finíssimo. Isso. Era uma festa deslumbrante que faziam no 1º de dezembro para angariar fundos para AIDS. Chamava-se White Party, num palácio deslumbrante, até já fechou, Palácio Vizcaya. Aí eu tava toda de branco de pérolas, andando para lá e para cá com a bandeira brasileira, uns cantos viado brasileiro. Ai, Laura, vem fazer o que aqui? Eu limpeza, fazer limpeza. Porra, tá me vendo aqui, caralho? Vim pra entrar pra festa. E o pior é que eu ainda fui pra área VIP, porque o menino que me convidou era um casal. Era o Eric e o Paulo, que é a Gazelle, que tem até um filme dele. E aí eles que me convidaram pra eu ir. Aí eu fui, eles que pagaram também, não sei nem quanto foi. Sei que não foi barato não, mas sei que foi babado. Aí tinha um tal de um concurso lá. Na hora do concurso, a China, Lorna Washington, brasileira, famosa, foi entrar em concurso, na China. Depois a bicha que estava apresentando, quando terminou tudo, a bicha que estava apresentando passou por mim. Você teria ganho, você está deslumbrante. Aí eu, quanto é que era o prêmio lá? $1000. Eu, filha da puta, tô pensando que sou alguma coisa, $1000. Era só um troféuzinho. Filha, eu jurava que era só um troféu. Filha da puta, por que eu não fui? Achando que sou famosa, sou uma ilustre desconhecida. Filha da puta. Deu uma raiva de mim mesma. É muito bom isso. Deu uma raiva. A sorte é que a bicha gostou de mim e me chamou pra fazer show lá em Miami, numa casa lá. Aí ganhou por fora. Ganhei uma gente. Não ganhei $1000, mas ganhei por fora. Mas deu pra juntar alguma coisa. Bem, agora nós vamos de amigos e adjetivos. Eu digo o nome de um amigo pra você e você vai dar um adjetivo pro seu amigo, ok? Almir França. Pode ser adjetivos. Eu queria já achar um, porque ele tem tantos. Maravilhoso. Luana Muniz. Deslumbrante. Denilson Vieira. Arrasante. Carlos Magno. Perfeccionista. O que falta na noite? Empresários que tenham vontade de fazer uma boa casa. Como, por exemplo, aquele empresário de São Paulo que tem a Blue Space. O Vitor, eu acho que é o nome dele. Ele, ele gosta de show, ele gosta do espetáculo, então ele investe. Nós, hoje em dia, nós tínhamos, como eu disse antigamente, nós tínhamos as casas noturnas que as pessoas iam também para ver o espetáculo. Essas pessoas agora já ficaram mais amadurecidas, elas vão às saunas. Que as saunas acabaram se tornando esse ponto de encontro. Então a nossa realidade atual são as saunas. Você acha que o open bar, que a música eletrônica, ela meio que deu uma apagada nos shows? Olha, eu acredito que sempre houve uma média. De uns anos para cá a média caiu, então ficou tudo muito medíocre. Antigamente não existia área VIP em lugar nenhum. As pessoas eram todas iguais, todo mundo em tudo quanto é lugar. Você pegava seu drink, bebia, dançava com uma famosa do seu lado. Uhum. Agora não, agora tem aquela besteira de área VIP, que é viado impossibilitado de pagar, né? Que é só fudido que vai para a área VIP. Porque não tem um pau para dar num gato. E tem a questão também eu falo até pelos poucos shows que eu fiz, né? A questão da falta de respeito com o artista. Eu falo isso com relação ao open bar. Eu acho que o horário dos shows é muito tarde, e por conta do open bar,
elas bebem, 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 bebem. Aí quando a gente entra no palco, elas querem gritar, elas querem falar mal, elas querem xoxar, então acho que falta Na realidade, o que acontece? Isso não é uma culpa do Open Bar também, não. Isso também é culpa de quem apresenta. Né? Porque eu acho que quem conduz um espetáculo, ele tem que dizer ao público que ele ali, você pode falar com ele o que você, até certo ponto, até o que você bem quiser. Tem que ter um limite. Mas quando a pessoa não sabe apresentar, ela traz isso para todo o restante. Ela, quando, por exemplo, quem é uma apresentadora, quer dizer, uma comunicadora, ela é um elo de ligação entre aquele desconhecido que está lá no camarim e aquele público que não sabe quem ele é. Então você tem que fazer aquele casamento, você tem que ligar aquelas duas pessoas, aqueles dois polos têm que ser ligados. E você é o elemento de ligação, então você tem que fazer aquela sala de espera, falar da trajetória da pessoa, dizer quem a pessoa é, o que ela já fez e coisa e tal, ou não, ou então é uma pessoa nova que está começando, que tem que ter o nosso incentivo para ali. Fazer uma cama, né? Você tem que fazer uma sala de espera, você tem que fazer que as pessoas se ambientem àquela pessoa que vai entrar. E aquela pessoa se sinta também acariciada por aquele público. Isso não acontece. Isso infelizmente não acontece. E a pessoa já está... As pessoas já estão chapadas também. Então, liga-se o foda-se. É o juízo final, a história do bem e do mal. Como você definiria apresentadora de comunicadora? Porque você é as duas. Eu vou definir exatamente como é. Com vocês, isso é uma apresentadora, com vocês fulana, com vocês beltrana, com vocês ciclana, isso é uma apresentadora. Uma comunicadora é boa noite, gente, é um prazer enorme receber vocês aqui na noite de hoje. Vamos trazer agora uma figura ímpar no nosso cenário artístico, uma pessoa que já viajou muito, que já fez muitos trabalhos fora, que saiu do Brasil em 1900 e foi dançando e viajou pelo mundo inteiro e agora, na idade em que está, ainda faz um espetáculo, é uma figura de muita força, muita vivacidade. Vamos receber com todo o carinho que ela merece, porque é uma artista e como artista merece o nosso aplauso, e que o artista mais quer, acima do cachê, é o reconhecimento através do aplauso. Com vocês, fulana de tal. Você traz toda uma informação. Você tem que fazer uma informação da pessoa. Essa é a diferença entre apresentador e cantora. Quem você vê como a nova Lorna Washington? Prefiro não comentar. Porque eu vou assinar inquérito. Se eu falar qualquer pessoa, eu vou assinar. Vou assinar com as outras. Entendi. Eu prefiro não Mas comentar. tem alguém no meio que você vê que se destaca? Eu sempre penso que tem gente que se destaca assim. Em todas as áreas sempre tem gente que se destaca. Uma vez você me deu um nome. Foi? Foi. Lembro o nome. Posso falar? Pode. Tamila Close. Tamila Close, pronto. Tamila Close, eu gosto muito. E a Tami, ela quando se propõe a fazer uma coisa, ela faz muito bem. Eu gosto dela, não só atuando, como também o que ela se propõe a fazer, ela sempre faz muito bem. Se ela se propõe a apresentar, ela apresenta bem. Ela sabe que ela tem a limitação dela, então ela não é de fazer firula para poder fazer mais e acabar se enrolando. Eu gosto dela. Você se considera uma pessoa de personalidade forte? Não sei, eu acho que você tem que perguntar para quem me conhece. Eu acho. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei se é personalidade forte, eu acho que você é uma pessoa muito franca. Digamos que sim. Você já foi mais? Como é que é isso? Já fui mais. Nossa, quando eu era mais nova, eu era péssimo. Eu era péssimo. Hoje você está ponderando mais. A idade faz com que você pondere mais um pouquinho. Você vai dando mais um relax. Você, por conta dessa personalidade forte que você falou para eu perguntar aí para as pessoas, você fez inimigos? Você teve alguns desafetos com alguém? Eu devo ter tido vários, não sei, mas um que eu me lembro como se fosse uma água límpida. Eu me lembro que teve o Gil Lascar, quando abriu o Aleboy, ele fez uma matéria paga no Jornal do Brasil, ele com o cachorro dele,
falando que a boate dele não tinha prostituição, não tinha droga, não tinha nada, que o que tinha era encontro. Nesta época, todas as apresentadoras da Encontros faziam show na Leboy, menos Moá. Aí o dono da casa, que era o Afonso, falecido Afonso, fez uma festa, um sábado, no Manifesto, que era para ali. Chamou todas as apresentadoras, todas no dia não puderam, todas tinham alguma coisa. Sobrou quem? Lorna Washington. O bagaço da laranja. Falei, tá, fácil. Aí fiz o show, li o manifesto, falei, essa francesa tá maluca? Porra, quando ela chegou no Brasil, eu já tava, conheço ela há muito tempo, porque ela era turista. Ela era turista aqui, poxa, vai fazer uma coisa dessa, tem que fazer a linha da boa vizinhança. Na hora já, pá. Aí, eu fui na Leboy, na semana seguinte, pra ver Marilu Lambreta, que Marilu resolveu chamaram o Marilu para fazer show lá. Quando eu cheguei na porta, ela na porta. Boa noite, querida. Eu falei, oi, gente, boa noite, tudo bem? Estou ótima, meu amor. E você, como vai? Eu falei, estou ótima. Quanto é que é para entrar na sua boate? Oh, querida, você aqui não entra nem pagando. Não, por quê? Porque você falou mal de mim na outra boate. Eu falei, não falei mal, eu só li um manifesto e falei o que eu pensei. Você tá ficando maluca, né? Depois de uma certa idade, tá ficando doida. Você quer saber de uma coisa? Gente, vou te dizer um negócio aqui, minha colega. E ela com 2 seguranças ao redor. Eu vou te falar uma coisa aqui. Você tem essa casa. Eu tenho o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo para trabalhar. Você acha que eu vou bater boca com você aqui, gente? Eu não tô nem falando alto. Não vou bater boca com você, não. Fica aí com a sua casa que eu tenho outro lugar para ir. Eu vou para encontro. Tchau. Boa noite, ela. Obrigada, querida. Eu falei, obrigado, querido. E fui-me embora. 4 meses se passaram. Eu morava na Rua Dulce, na Tijuca. Um belo dia toca meu telefone. Alô? Alô? Lorna? Sim. Gilles Lascar. Sim. Lorna, você tem que trabalhar comigo, afinal você é a melhor e eu tenho a melhor casa do Rio de Janeiro. Eu falei, quando você me dispensou, você não me ligou para me dizer que ia me parrar na porta da sua casa. Se você quiser falar comigo, marque uma hora e fale comigo, cara a cara. Ela marcou na casa dela, na Rui Barbosa. E ainda levei uma amiga minha, Marcelo, macaca falecida, que Deus a tenha. Aí quando ela abriu a porta, trouxe o amigo para ser testemunha. Eu falei, não precisa testemunhar não. Eu trouxe porque ele veio me trazer de casa. Pode ficar? Ah, pode, lógico, querida. Sentei, conversando, aí ela falou. Eu falei, Gil, porra. Sério, te conheço, né, bicho? Eu era a bicha do leque no sótão quando você chegou. Eu tenho disco e tudo que tu trouxe de Paris pra mim. Eu me senti à vontade para falar que você não estava doida. E não estava mesmo? Fazer uma matéria daquela e falar aquilo da outra casa? Tinha que fazer a política da boa vizinhança, bicho. Você estava chegando. Aí depois foi feita uma festa na Encontros, ele foi até lá, apertou a mão da Afonso, as duas, não sei o quê, amigas. Eu falei, eu que tomei no cu, mas também não fiquei para trás, não. Falo mesmo, caralho. Fala. Vamos lá. Além de fazer show nas boates, você também fez algumas peças de teatro. Fiz. Eu fiz mais. Fiz uma chamada Leilani, muitos anos atrás. Foi um rapaz que escreveu. Eu fazia um pai de família que estava precisando de dinheiro, me vestia de mulher para poder fazer esposa de um gay que a tia vinha de longe para poder ajudá-lo e coisa e tal, e a tia no final era uma travesti. Quem fez foi Nepopô, e depois Nepopô foi viajar, quem ficou no lugar foi Luana Muniz. E aí foi essa peça chamada Leilani. Fiz outras tantas, fiz Brigitte Blair também, substituí Rogério no Teatro Alasca nos Selvagens da Madrugada, que foi que veio logo depois do Leopardo, veio Selvagens da Madrugada. Substituí Rogério no Selvagens da Madrugada também, e fiz Mimosa até certo ponto. E quando eu saí do hospital há 11 anos atrás, o Almir resolveu, que as pessoas falavam que eu tinha amputado a perna, que eu tinha amputado o pé, não sei o que. Aí ele resolveu montar um espetáculo chamado Sobrevivendo a Supostas Perdas. Aí que eu contava a minha estada no hospital, com humor e coisa e tal, as coisas que aconteceram no hospital e tudo mais.
E aí começou, dessa peça eu comecei a fazer outras tantas. Eu fiz umas 5 ou 6 peças, cada ano eu fazia uma. Teve Lorna no Tom, teve Saudade de uma Dama. Há pouco tempo teve uma, né? Teve alguns uma, anos. foi. Saudade de uma Dama. Isso. Foi, eu fiz algumas. É, Lorna no Tom também. em 2014, você ficou... Lorna de Chico. Como? Lorna de Chico. Lorna de Chico? É, cantando Chico Buarque. Ah, sim, Lorna de Chico. Essa aqui sai pra lá, sai! Já. Em 2014 você ficou um tempo internado, Isso. né? E por conta da diabetes. Isso. Né? Durante esse período que você ficou internado, notícias pipocavam, né? Como você falou, de 11 anos atrás, as mesmas pipocavam nessa época. Que você teria que amputar a perna, que você teria que amputar o pé, que você... esse tempo que você ficou lá no hospital, o que você pensava, o que passava na sua cabeça? Você fez algum... porque quando a gente está recluso, a gente pensa, a gente coloca algumas coisas no lugar. Você teve isso? Olha, o meu primeiro sentimento foi de agradecimento. Primeiro, para eu conseguir ser uma internação num hospital em greve. Porque há 3 anos atrás, quando eu tive um problema que se agravou, porque na realidade o que eu tenho é uma infecção chamada osteomielite. Uhum. E ela tá estacionada no pé. Mas há 3 anos atrás, o pé fechou e ao invés da secreção sair, porque eu troco meu curativo todos os dias, ao invés da secreção sair, a secreção subiu. Então ela saiu de lá e veio parar aqui em cima. E aí tive que fazer 4 cirurgias. A 4ª cirurgia foi de plástica, que eu tirei um pedaço daqui, fiz raspagem aqui nessa perna para poder fazer um enxerto nessa daqui. E eu fiquei com uma perna menor que a outra. E por conta disso, eu estava, depois de 3 meses deitado, a minha enfermeira resolveu que eu tinha que caminhar, então pediu a fisioterapeuta para me colocar para caminhar. Só que o osso começou, ao invés do pé estava menor, estava assim, o osso começou a fazer assim, ele começou a sair. Aí por conta disso o pé ficou mole, ele não artrosou, ele não ficou duro, né? Então aí ela me pediu para eu evitar de colocar o pé no chão até o pé artrosar para ver o que a gente vai poder fazer. E aí, nesse período que eu fui internado, o meu primeiro sentimento foi de agradecimento, porque um hospital federal em greve, não entrava ninguém, não saía ninguém, eu consegui ser internado. Um hospital em greve, não se operava ninguém, fazia-se uma cirurgia por dia, eu fiz 4 em tempo espaçado. Em 1 mês, em 3 meses eu fiz 4 cirurgias, a última foi a da plástica, e com toda a equipe médica, né? Então, realmente o meu primeiro sentimento foi de agradecimento, por estar sendo atendido, porque muita gente precisa de atendimento, não tem e vem a falecer, vem a óbito. Então o primeiro sentimento foi exatamente esse, de agradecimento. Depois foi de reflexão, de poder avaliar as coisas e avaliar a própria vida em si, coisas que você faz, ou coisas que você deixou de fazer. Você, por exemplo, de ir na beira de uma praia, molhar o pé na beira do mar, ou você simplesmente sentar na beira do mar e olhar aquela paisagem. Isso é uma coisa ou então é uma coisa que não tem preço. Ou então você tomar banho debaixo de um chuveiro, depois de você passar 4 meses tomando banho no leito, sem poder virar para lá e nem para cá. Eu tinha uma máquina chamada VAC, que ela ficava ligada em mim para tirar as impurezas. Além de eu ir para o centro cirúrgico 4 vezes, quer dizer, na realidade 3, porque a última foi a plástica. As 3 vezes que eu fui, ainda tinha uma máquina aqui tirando impurezas. Ela tinha uma caixa com 500 ml. Por dia elas tiravam 2 a 3 daquelas de 500 ml da minha perna, que essa máquina puxava, chama-se VAC, é uma máquina de sucção. Então, quando você olha para você nesse estado, e você vê, por exemplo, teve gente que foi lá, que tem um amigo meu chamado Sininho, que ele ia para lá, que ele parece um preto velho, que ele é negro, parece um preto velho, ele chegava e botava a mão em cima da minha perna e rezava o texto. Aí o povo chegava e gente, é o preto velho que está aqui, deixa o preto velho aqui que está evoluindo, ele veio de Aruanda, veio de longe, e ele rezando o texto lá na minha perna.
rezando o terço, e nem bem macumbeiro não é, coitado, o outro é católico fervoroso, mas rezou minha perna. E teve gente que foi lá, que ministrou Jorei, teve uma moça que foi lá, também era evangélica, também fez uma oração, teve uma outra lá que foi lá, quebrou ovo, quebrou isso, quebrou aquilo, quebrou vela, eu falei, eita caralho, quebrou tudo lá e passou e fez, passou vela lá, passou vela e tudo. Eu falei, tá ótimo. Tive manifestações de amor, de carinho e afeto de todos os lados. Não teve um dia que eu ficasse sem visita. Então, eu só posso agradecer. Eu me lembro do seu retorno na 117. Porque na realidade o meu retorno na 117 foi por conta de um cliente da casa. Porque eu estava em casa, eu não estava pretendendo fazer nada, e ele foi lá me visitar, que é o Carlos Alberto. Ele foi lá me visitar, aí falou assim, por que você não volta a fazer show? Eu falei, como é que eu vou fazer show? Ele falou, faz o sofá da Hebe, você já fazia sentada, faz o sofá da Hebe. Aí que deu um estalo. Foram duas pessoas que me falaram isso. Foi ele e foi a Elza Soares. Quando eu fui ver a Elza Soares, eu estava de cadeira de roda no Rival. Quando eu entrei no camarim, ela, essa cadeira não te pertence não, hein? Pode deixar essa cadeira de lado. Olha eu aqui. Não, minha colega, vamos tirar, vamos deixa isso de lado. Eu falei, tá. Foi uma força. Ela foi primeiro, e depois foi Carlos Alberto fechando, quando ele foi lá em casa me visitar. Que aí ele falou isso, e eu falei, então, aí tá, eu vou fazer. Aí ele já chegou aqui, já falou, já marcou, e eu já marquei com as duas pessoas que iam fazer comigo, que era a Luana e Nepopô, e os dois Gogobós, que eu sempre gostei muito deles, gosto de todos eles, mas esses eu me identifico que são um camarim agradável e tal, que é aquele menino de São Gonçalo, o Colosso, e aquele que agora parou de fazer, aquele negro. Gil? Não. Frazão? Frazão. Foram os dois que fizeram com eu tava, na época eu trabalhava lá, e realmente foi emocionante, porque as pessoas, eu acho que é nessas horas das dificuldades que a gente vê quem está do nosso lado, né? E eu vi assim, o público, as pessoas estavam esperando você para poder te aplaudir, para poder te ouvir de novo. Isso deve ser muito gratificante pro artista. Para o artista, né? É verdade. Você sente que o que você fez não foi em vão. Em vão. Né? Que o que você fez e a maneira que você se conduz perante as pessoas é uma maneira legal, e as pessoas acreditam nisso, que é uma verdade. Você passa uma verdade. É verdade. Você, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando, você chegou a comentar sobre homenagens que devem ser feitas em vida, né? Você já virou troféu Lorna Washington, você já foi homenageada pela revista S, você já foi rainha do Scala gay, mesmo nessa época, né? E agora saiu aí o filme, né? Já tem um tempinho, Sobreviver às Supostas Perdas. Como você vê essas homenagens? Como você recebe isso? Eu sempre digo, que é até uma letra de samba, que me deem flores em vida. Depois de morto eu só quero oração para eu me seguir para o lugar que eu tiver que seguir. Então eu acho que homenagens elas devem ser feitas em vida. As pessoas ficam muito esperando alguém morrer para botar botar uma plaquinha aqui, botar nome de rua, botar aqui, botar aquilo lá, enquanto a pessoa era viva nunca nem deu um telefonema para saber como é que a pessoa estava. Eu acredito que a gente tem que fazer pelas pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas podem te agradecer. Enquanto você pode também dizer, obrigado, gostei da homenagem. Então, que merda essa homenagem, puta que pariu. Mas o importante é isso, é você receber as homenagens em vida. Não tem que esperar as pessoas morrerem. Isso eu acho que no simples, até no âmbito da amizade mesmo. Se você tem um amigo e você sabe que ele está precisando de ajuda, se você não vai, não estende a mão, pelo menos um telefonema, agora então com um aplicativo, você fala, olha, qualquer coisa eu estou aqui. É melhor do que a pessoa percebeu que você, pelo menos, perdeu um minuto para poder estar ali, ou não perdeu, mas que você despendeu um tempo do seu dia para poder estar ali preocupado com ele. Então, eu acredito que isso é muito importante. Sobrevivendo às Supostas... João na Alemanha. O filme conta a sua história. Conta a minha história.
eu falando e tem algumas pessoas... documentário? É um documentário. É um curta, é um média-metragem, são 45 minutos. E tem algumas pessoas que deram depoimento, pessoas até que eu não pensei que fossem dar depoimento, porque eu até me surpreendi. Por exemplo, Milton Cunha, eu não sabia que tinha sido entrevistado, o Gil Lascar eu também não sabia que tinha sido entrevistado. Tem muita gente que eu não sabia que tinha sido entrevistado, porque eu deixei ele livre. Eu não falei assim, não, você tem que entrevistar fulano, ciclano, beltrano. Não, eu deixei ele livre. Quem produziu? Foi o Rian Córdova com o outro menino, eu sempre esqueço o nome, Léo, que é o companheiro dele. E eles é que produziram e dirigiram o filme. Entendi. Vamos agora ao nosso ping-pong. Eu digo uma palavra e você me responde o que vem à sua cabeça. Copacabana. Princesinha do Mar. Subúrbio. Um lugar bom de se morar. Sabedoria. É uma coisa que você aprende com o tempo. Ignorância. É uma coisa que está exacerbando cada vez mais. Oportunidade. Tem de ser buscada. Sucesso. É algo trabalhado. Lorna Washington por Celso. Quem é a Lorna Washington? É uma figura engraçada, interessante, polêmica, mas também muito solidária, muito receptiva. Se tiver que se perceber que a coisa é verdadeira, vai fundo, não se importa não. E como todo mundo, faz o que der, e às vezes até o que não der, até o que não dá, faz, para poder ajudar. Celso, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite, o convite da Net Gay, para poder estar falando, contando a sua história, né? Porque eu acho que é um momento ímpar esse, da gente conhecer as histórias daqueles que construíram todo esse movimento, né? Quero te dizer que você é uma pessoa que eu gosto muito também, pessoalmente. A gente já pôde trabalhar junto em algumas casas, né? E quando eu falei da personalidade forte, da pessoa de falar, de não ter papas na língua, é porque eu já conheci dois lados seus. Uma vez eu estava entrevistando você e eu, ainda inexperiente, tudo, eu estava muito focado no que estava acontecendo fora da nossa entrevista. E você falou para o Alexandre assim, olha, ensina a sua entrevistada a entrevistar. E anos depois se passaram e eu estava em cima do palco e eu fiz um número que eu não esperava que fosse ser o que foi, né? Porque na época me colocaram por último, devem ter pensado assim, vai fazer qualquer coisa. E eu entrei sozinho no palco e depois os bailarinos entraram, né? Que eu fiz Wanna Dance Somebody, né? E quando eu terminei o número, e no desenrolar do número, todo mundo levantou, dançou, cantou. E no final eu lembro que você me chamou, segurou minha mão e me parabenizou. Você falou, minha filha, que show maravilhoso que você fez. Então, eu fico muito feliz, e eu falei isso pra você no dia, né, que eu fiquei muito lisonjeado de ter recebido esse elogio seu, porque é uma pessoa que viveu, que vive tudo isso, né? Então é muito bom a gente poder ter contato com a verdade. Porque a gente já vive a Stephanie Cambona costuma dizer, a gente vive num covil de cobras, né? As pessoas, elas não falam a verdade. Eu prefiro ouvir verdades, né, do que, foi bom, foi legal, e por trás. Então eu te agradeço pela sua verdade, eu te agradeço pela pessoa, pelo carinho, que quando me vê, a minha boneca, né? Então obrigado. Somos vizinhos, mas a gente quase não se vê, porque cada um mora de um lado. Eu fico feliz e espero que você também tenha gostado desse tempinho aqui conosco. Foi bem legal, gostei muito, foi bem agradável. Fora o calor, mas tá tudo bem. Nós estamos de frente com uma vista deslumbrante, mas a janela fechada, senão dá. Pois é, ó. Então é isso, gente. O Íntimo Pessoal vai ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade com uma outra estrela do meio LGBT, carioca, do Brasil e quem sabe do mundo. Obrigada a vocês, a todos, pelo carinho, pelos pedidos de que nós voltássemos, porque foi como eu falei, esse programa acabou virando uma enciclopédia gay, né? Temos aqui histórias e com certeza vamos trazer mais histórias para vocês. Até a próxima, fique com Deus.